não é? Esses impactos das desigualdades. E o salário é um deles. Mas acredito que já esteja bem melhor e que vai melhorar muito mais. Acredito que em pouco tempo a gente já não vai estar mais falando sobre isso. Ô Paulo, é curioso que ela está falando, tem um dado aqui do IBGE que saiu ano passado, que mostra que quando entram numa empresa como estagiários, por exemplo, homens e mulheres recebem o mesmo salário. E a diferença vai acontecendo a partir da experiência que eles vão adquirindo. Por que isso acontece dentro das empresas? Geralmente quando você vê a remuneração de estagiário é mesmo, não tem nenhuma distinção, e os cargos que são seguidos, eles também não possuem distinção, eles têm flexibilidade e cada um evolui por condições pessoais. Acho que o primeiro ponto realmente é que não existe motivo algum para se criar uma diferença, quer termos de salário, de tratamento, entre homem e mulher. Isso é uma coisa que efetivamente tem que desaparecer. Agora, sem desrespeitar a importância de que nós temos que pensar numa semelhança maior de salário, eu nunca vou dizer igualdade, porque até entre homens e entre mulheres, eu acho que a questão do salário ele tem que ser definido por desempenho, por competência, por qualificação. Então isso é uma coisa, vamos dizer, quase que individual, não passa por gênero. Agora, o que é importante? Nós temos sim coisas a comemorar, porque a mulher tem uma inserção muito maior. Além de estar inserida, ela está muito bem representada, ou seja, muito bem aceita. E tem dois aspectos que nós temos também que dedicar uma atenção grande. É a questão da qualificação da mulher, que vem aprimorando. Quando a gente pega os dados da educação no Brasil, a gente vê que a educação não é uma coisa universal, ela precisa ser mais universal, e a mulher realmente vem evoluindo com uma competência muito grande nesse aspecto. E a questão do posicionamento da mulher nas estruturas hierárquicas mais altas, né? Quer dizer, hoje existe ainda uma baixa participação da mulher nos níveis de direção da empresa. Dados apontam para 20 e poucos por cento, 30 e poucos por cento. Isso também é um reflexo do que acontece antes na carreira, que começa muitas vezes como estagiário. Sardinha, queria até falar lá em São Paulo, Dani, a mulher, ela vem se posicionando nessa função de chefia, até porque também ela tem conseguido muito espaço, ou é o caminho talvez mais fácil para ter essa responsabilidade, que é o caminho do empreendedorismo, né? Elas recebem normalmente no mercado de trabalho, cerca de 70% do salário médio do homem, e essa diferença você acha que acabou motivando a mulher a ter esse perfil mais empreendedor, de montar o próprio negócio e de tentar conseguir uma renda melhor? A mulher, ela tem assim bastante talento, ela está bem capacitada para empreender o seu próprio negócio. E também eu observo que é o espaço maior que a mulher encontrou para ela poder ser livre, para ela poder gerenciar, para ela poder dar as diretrizes, poder criar, não é, a partir do seu talento, da sua capacidade. E, nesse sentido, as mulheres estão liderando mesmo. É onde a gente está vendo um percentual bem maior de líderes. Agora, isso já não acontece mais na parte empresarial, no sentido da mulher ser, não é, uma colaboradora e ela estar ocupando um cargo de liderança. Isso também tem a ver com um pouco de baixa no sentido da mulher pensar ainda que existem cargos de liderança que ela ainda não tem essa capacidade de alcançar. Então, isso é um fator que eu observo no comportamento das mulheres, não é? Ela acha que ainda não é bem para ela esses cargos de alta liderança, por exemplo. Uhum. Paulo, o fato de as mulheres engravidarem e terem direito aí a 6 meses de licença maternidade ainda é um empecilho para algumas empresas na hora de contratar? Olha, só para as empresas que estão absolutamente atrasadas. Isso não pode ser um empecilho, até porque a gente estaria pensando em reduzir a participação da mulher do ponto de vista quantitativo, de dias disponíveis para trabalhar. Isso não é verdade. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa que eu lembrei agora que é interessante. Trabalho na área de recursos humanos. E a área de recursos humanos é uma área onde predominantemente a gente vê as mulheres trabalhando. Inclusive em cargos como diretoras de RH, nós temos vários exemplos no Rio, São Paulo, por todo o Brasil, de mulheres muito bem-sucedidas dentro dessa área.
Então nós temos algumas ilhas, vamos dizer, de excelência, né, que são uma prova clara da capacidade das mulheres dentro das organizações de liderarem. E elas estão numa área importante, que é na área de recursos humanos, onde se faz as políticas, né, das empresas, sobre contratação, sobre seleção, sobre desenvolvimento, sobre carreira. Né? Mas aí também não revela um perfil meio preconceituoso de que as mulheres são melhores preparadas para o relacionamento humano, com esses projetos mais ligados à pessoa e assuntos técnicos e rigorosos, por exemplo, acabam ficando mais nas mãos dos homens? Não, Luciano, eu diria o seguinte, quer dizer, em toda a área de atuação existe uma inclinação, uma tendência maior, seja porque a pessoa é homem, seja porque a pessoa é melhor, seja porque é jovem, seja porque é adulto. Nós temos que entender que essa busca de igualdade não pode eliminar algumas diferenças naturais. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Para se construir um viaduto, tem que ser o engenheiro que tenha conhecimento. Eu, como profissional de recursos humanos, não sei. Então, o que nós temos que trabalhar, além da questão da igualdade, é a complementariedade dessa diversidade que nós temos, né? Eu citei a área de recursos humanos porque, de fato, nós podemos crer que a mulher tem um ouvido mais sensível, ela tem, por formação cultural, efetivamente uma predisposição. Isso dentro da área de recursos humanos ajuda. Eu coordeno um curso de pós-graduação em recursos humanos que eu diria que 90% da população é feminina, e isso tem se mostrado uma coisa positiva. Então, essas diferenciações, elas são positivas, elas têm que ser preservadas, e a igualdade também se busca por diferenciações, positivamente. Pois é, Paulo, a gente sempre escuta esse discurso, né? Que as mulheres têm a mesma capacidade, ou até que têm habilidades diferenciadas em relação aos homens, mas a gente está falando aí às vésperas do Dia Internacional da Mulher, e a gente sabe que na prática não é isso que acontece, né, Rami? Porque tem até um outro dado aqui dessa mesma pesquisa que eu citei anteriormente, que fala sobre o rendimento das mulheres pretas e pardas, que é 35% do rendimento médio dos homens brancos. Quer dizer, é mais um fator de diferenciação, né? Nós estamos ainda numa sociedade que tem preconceitos. Não adianta dizer que isso não existe, porque não é real. O preconceito hoje, ele pode não estar exatamente sendo valorizado, mas ele existe. E em relação às mulheres, isso também ocorre. Então, a questão do salário, ele vem, né, em termos já também de uma questão de preconceito. Essa parte que você colocou agora a respeito, não é? De mulheres pardas, isso tudo ainda é um reflexo de uma sociedade que ela já está ficando no passado. Mas isso vai demandar da mulher que ela realmente assuma a sua força e conquiste o seu lugar através daquilo que realmente ela quer, não é? Assim como as dificuldades que as mulheres ainda têm. Então, dizer que a mulher não tem dificuldade por conta de família, por conta de marido, por conta da casa, filhos, é negar algo que é da realidade da mulher. A mulher ainda é parte, não é, desse contexto. Isso é na essência da mulher. E ela realmente se limita muito por conta disso também. É a jornada dupla, todas sabemos. E isso faz com que, às vezes, ela também aceite ficar num lugar que ela não esteja sendo bem remunerada ou, né, nesse equilíbrio de remuneração. Ela, às vezes, aceita ficar numa situação de que ela não vai... Essa ambição da mulher, ela tem muito a ver com isso. Então, ela sabe que para ela ir para um cargo de liderança, ela vai ter que se comprometer mais. Se dedicar mais horas, mais tempo e deixar o outro lado, talvez, menos atendido. E a autoculpa? A mulher, ela sofre de autoculpa. Ela sofre, ela tem esse conflito. Eu estou trabalhando, estou dando toda a minha força lá na empresa, no meu trabalho, na minha carreira. Mas e meus filhos? O tempo passa rápido. Eu nem estou vendo meus filhos crescerem. Isso é muito comum, ouvir essa queixa da mulher. É uma discussão longa, a gente podia ficar aqui a tarde inteira, muito. Rami. Muito obrigada pela sua participação Muito aqui, obrigada. terapeuta comportamental Rami Erani, especialista também em liderança feminina no mercado de trabalho. Ótimo final de semana para você, Rami. Muito obrigada. Para você, Luciano, Raquel.